Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Dagoberto no Matemática e Companhia para mais uma aula importante e hoje vamos de hashtag Vem Enem, ok? Mas antes de nós irmos para a nossa questão principal dessa aula, eu quero convidar você a me seguir no Instagram no @matemática_cia e também na nossa página do Facebook Matemática e Cia, tá ok? Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante. Na verdade, vamos falar sobre leitura e interpretação de gráficos e também sobre equação de primeiro grau. Importantíssimo esses dois assuntos, principalmente o primeiro, que é leitura e interpretação de gráficos, cai bastante na sua prova de matemática, ok? Então acompanha comigo essa questão que diz assim: num dia de tempestade, a alteração na profundidade de um rio num determinado local foi registrada durante um período de 4 horas. Os resultados estão indicados no gráfico de linhas. Nele, a profundidade H, registrada às 13 horas, não foi anotada. E a partir de H, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Foi informado que, entre 15 horas e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu em 10%. Às 16 horas, qual é a profundidade do rio em metro no local onde foram feitos os registros? Acompanha comigo essa interpretação. Sempre que eu falar em gráfico, presta bem atenção nesse detalhe. Todo gráfico ele vai me dar como informação duas grandezas, duas medidas importantes. Nesse caso aqui, quais são as grandezas que eu estou medindo? Aqui eu estou medindo uma grandeza chamada hora, o caso tempo, e estou medindo uma outra grandeza que é a profundidade, tá certo? Então, essas aqui são as duas grandezas importantes. Observa que esse gráfico começa aqui nas horas, exatamente às 13 horas. E como ele falou, às 13 horas essa foi uma altura desconhecida. Então, nós vamos chamar exatamente essa profundidade, como ele fala aqui no texto, de profundidade H. Então, 13 horas, profundidade H. Às 14 horas, essa profundidade mudou. E em relação a essa linha aqui, ela vai ser a nossa linha principal, vai ser a chamada linha zero. Por que eu vou chamar ela de linha zero? Porque ela é o meu padrão. Então, aqui eu tenho 0, 1 e 2. Às 14 horas, a profundidade vai ser chamada de H mais 2. Às 15 horas, então, o que vai acontecer? 15 horas, nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, às 15 horas, a nossa altura vai ser H mais 6. Às 16 horas, a nossa altura vai ser 0, 1, 2, 3, 4. Então, H mais 4. E às 17 horas, a nossa altura vai ser H mais 0 e 1. Então, H mais 1 metro. Ok? Mas o que vai nos interessar nesse problema? Só essas duas horas aqui, que seria 15 horas e 16 horas. Por quê? Porque é a informação que o problema me dá. Ele fala que às 15 horas e às 16 horas a profundidade diminuiu em 10%. Presta bem atenção nesse detalhe. Toda vez que eu te digo que alguma coisa diminuiu 10%, significa que a partir de agora ela só vale, então, 90% do que ela era, ok? Pensa comigo se você for numa loja e ganhar um desconto de 10%. Se você ganhar um desconto de 10%, você só vai pagar 90% do produto. Então, eu estou dizendo para você que a profundidade das 16 horas, ok? Então, a profundidade das 16 horas ela é igual a 90% da profundidade às 15 horas. Então, o que significa isso? Profundidade das 16 horas, qual é? A profundidade das 16 horas, nós estamos chamando ela, se você observar aqui, ela vai ser H mais 4. Então, eu estou dizendo que
o H mais 4 é igual a 90% da nossa profundidade às 15 horas, que era o H mais 6. Então, eu tenho 90% do H mais 6, certo? Então, pensa comigo mais uma outra ideia. Além de você ter o H mais 4, esse 90% não vai poder ser representado dessa maneira. Como ele é uma porcentagem, nós temos dois caminhos aqui. Você pode dizer que 90% é 90 sobre 100, ou você pode dizer que 90% é 0,90. Eu vou optar por usar uma fração. Então, 90% é 90 em cada 100, vezes H mais 6. O que é isso? É uma equação de primeiro grau. Então, a partir de agora, nós temos uma equação de primeiro grau. Por que, professor, que é uma equação de primeiro grau? Simplesmente porque nós não temos nenhum elemento ao quadrado ou ao cubo. Então, é uma equação de primeiro grau. O que eu posso fazer para melhorar a tua vida é simplificar esses zeros. Então, ficaria H mais 4 igual a 9 décimos vezes H mais 6. Bom, para resolver esse problema, eu vou te dar uma super dica. Esse 10 que está aqui na fração, você vai passar ele para o outro lado da igualdade, multiplicando todos os elementos que ficam lá. Então, nós teríamos 10H mais 10 vezes 4, 40, igual a mesma coisa o 9. Ele vai multiplicar todo mundo que está do lado esquerdo. Ou seja, 9H mais 9 vezes 6, 54. É uma equação de primeiro grau, letras para um lado, números para o outro. 10H, o 9, que era positivo, fica negativo, igual a 54 menos 40. 10 menos 9, ficamos com H. 54 menos 40, 14, ou seja, a altura é 14 metros. Como nós queremos saber essa altura às 16 horas, então vamos fazer o seguinte. Às 16 horas, a altura era H mais 4. Então, nós temos 14 mais 4, que significa, então, 18 metros. E a nossa alternativa correta seria, então, nada mais, nada menos do que a letra A, 18 metros. É uma questão um pouco longa? Sim, mas não difícil. O que ela vai exigir de você? Essa questão só exige uma coisa muito importante, que é a tua concentração, ok? Essa aqui vai ser a palavrinha-chave para você se dar bem na prova do Enem. Ela é uma prova longa, mas exige muito da tua concentração. Nada que você não vá conseguir, muito pelo contrário. Você tem capacidade, então basta você se concentrar, basta você ter foco, que você consegue, através de uma leitura adequada, resolver esta questão de matemática, tá certo? Fica aqui a minha dica, né? E também, é claro, o meu reforço para você estudar, para você, agora, neste momento, relembrar, revisar bastante esses conceitos. O meu abraço e até a próxima aula. Valeu!